Então, boa noite, pessoal aí do Instagram, boa noite, galera do Facebook, boa noite a todos os presentes aqui, engenheiros que são empresários, estudantes, profissionais liberais, autônomos, engenheiros agrônomos e da geociência. É um prazer estar falando com vocês, estar mediando aqui uma live com o candidato à presidência aqui do CREA de Minas Gerais, José Ribeiro Miranda, e o candidato a presidente do CONFEA, o engenheiro e professor Paulo Guimarães. Vou passar a palavra para cada um para poder se apresentar. Estamos muito gratos da presença de vocês aqui, para nós estarmos conversando e falando para os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência sobre o avanço que o nosso sistema vai ter a partir do momento que vocês assumirem a presidência do nosso sistema. José Ribeiro, a palavra é sua. Laís, muito obrigado pela sua participação como presidente do IFE, primeiro Instituto Feminino de Engenharia do país. Foi uma honra e de sua importância para essa virada que nós daremos na nossa engenharia, com reflexo na política nacional do nosso Conselho. Então, me sinto muito feliz da participação do IFE em nossa campanha. Gostaria aqui também de agradecer ao colega, hoje candidato à presidência do CONFEA, por ter me convidado para ser candidato à presidência do CREA de Minas Gerais. Ele me deu a oportunidade de avançar com o meu projeto, que hoje não é meu, é do Paulo, é do IFE, é do MONP, é de grande parte da engenharia de Minas Gerais, de fazer um CREA útil para todos nós profissionais. Agradeço também a todos os nossos seguidores pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, aqueles que gostam de ler as entrelinhas da nossa campanha, que leem o nosso programa na íntegra, que está no nosso site, www.novoconfea.com.br. Também minha gratidão e apreço por lá fazerem perguntas e questionamentos sobre as nossas propostas, que são propostas de um sonho, mas não são estanques. Estamos num momento ainda de mudança nas propostas. E, lógico, seguindo as diretrizes estatutárias do Conselho, alguma coisa poderemos ter que modificar no nosso planejamento, mas a estrutura, a espinha dorsal de nosso pensamento será mantido, que é fazer do Conselho uma instituição que privilegie os profissionais que a mantêm, e que esses profissionais possam ter o retorno o suficiente para que possam agir na proteção da sociedade. Essa é a nossa filosofia de trabalho, onde iremos atuar com procedimentos da iniciativa privada que tanto sucesso trazem para as empresas que nelas contêm normas de compliance, planejamento, execução perfeita e resultado
eficiente. Esses 4 pilares da iniciativa privada, tenho certeza que é fácil de integrá-las com o órgão público, com entidade pública, como é o nosso conselho, que é uma autarquia pública. Basta querer, basta nós, presidentes, nós, conselheiros, nós, profissionais, participem ativamente do conselho, mas com o espírito público de doação, um trabalho voluntário, sem querer se enriquecer desse projeto. Aqueles que não têm esse comprometimento, nesse novo mundo que se descortina, e os jovens brasileiros estão apostando nisso, estão acreditando em nossas propostas, não devem entrar para a vida pública. E nós, políticos dos conselhos, daremos bom exemplo para os políticos da política partidária que conduz a nossa nação. Nós seremos um exemplo que pode ser disseminado para todos os órgãos públicos e na esfera executiva, legislativa e judiciária do país. Porque nós temos que ter um dom, o poder da doação do tempo, do seu tempo, para esses organismos. É a hora da mudança para nós criarmos um CREA útil para todos nós profissionais, um Estado útil para todos os mineiros e um país útil para todos os brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigada, José Ribeiro. Você se emociona, né? Você vê que o José, ele avança aí nas palavras. Paulo, nosso candidato, Paulo Guimarães, professor, candidato ao Conselho Federal. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos e a todas, e gostaria também de cumprimentar nossa presidente, engenheira Laíse, do Instituto Feminino de Engenharia, que está possibilitando esse momento tão importante que nós possamos, então, trazer as nossas propostas perante todas as lideranças de Minas Gerais e do Brasil, né? Cumprimentar o nosso amigo, parceiro, leal, engenheiro José Ribeiro, que desde o início, sempre com muita garra, com muito ânimo, na proposta do novo CREA, que acreditou também no nosso projeto, e estamos juntos nesse projeto de mudança do CONFEA para que a gente tenha, de fato, um conselho mais próximo dos profissionais, um conselho que valorize o profissional, a engenharia brasileira, né? E, principalmente, que, de fato, execute uma fiscalização eficiente. Quero também agradecer a todas as lideranças que nos acompanham e gostaria, a partir do momento que a presidente Laíse falou, Paulo, você tem uma convidada aqui para participar, temos aqui a nossa amiga e candidata à presidência do CREA Pará, Ana Maria Faria, engenheira agrônoma, Ana Maria Faria, que também, desde o início, Ana Laíse, Ana Maria Faria, Ana Laíse, eu tenho uma ligação muito grande, que me acompanha desde que eu nasci, por ser mais velha, cuidando do irmãozinho, que é a minha irmã Ana. Então, é muito forte, entendeu? A ligação é forte. É forte. E aí, nesse sentido, Laíse, nós queremos trazer muitas propostas de valorização, de acolhimento, propostas de engenharia pública, de engenharia social, resgatar a engenharia nacional, porque é a engenharia que provoca o desenvolvimento. Nós não podemos, nada contra quem seja motorista de Uber, mas nós queremos quem faz engenharia para engenhar, trazer e criar oportunidades junto aos poderes constituídos, para que a gente possa ampliar a participação dos engenheiros no desenvolvimento nacional. Então,
nessa linha que tanto o nosso parceiro, né, em Minas Gerais, José Ribeiro, desde o início acreditando nisso, nós construímos nossas propostas, têm muitas semelhanças, e nós vamos fazer as mudanças em conjunto com José Ribeiro, em conjunto com Ana Maria Faria e com lideranças de todo o Brasil. E quero sim, acho importantíssimo a participação, Alaíse, com toda a seriedade que o Instituto Feminino de Engenharia tem, a credibilidade, que já tem núcleos em várias cidades importantíssimas de Minas Gerais e a nível Brasil, um reconhecimento já internacional. Vocês estão de parabéns, Alaíse, e fico muito feliz de estarmos juntos nessa trajetória. Então, meus cumprimentos a todos, cumprimentando aqui, né, com os nossas questões iniciais, nossa introdução, e cumprimentar também o professor Haide, que sempre está presente, e as nossas lideranças do IFE, que estão aqui conosco também, né? Todas as lideranças aqui presentes. Eu não vou nominá-los, porque já são muitas lideranças. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Quero aqui parabenizar a Ana Maria como candidata a presidente do Pará. Fico muito feliz de você estar participando aqui conosco, porque eu tenho certeza que você, como o José Ribeiro, como o Paulo, você tem o anseio de trazer melhorias para os profissionais, para o conselho em geral e, lógico, alcançando a sociedade. Nós temos mesmo que engenhar, né, Paulo? Nós estudamos para dar soluções. E agora, gente, eu vou passar a palavra para uma liderança no norte de Minas, que é o engenheiro Jefferson. Ele é agrônomo, é candidato a vereador na cidade dele, é uma liderança na localização ali do norte de Minas, de Montes Claros, né, ali, do Jequitinhonha, ali, né, Jefferson? E ele vai vir fazendo um questionamento, tanto para o José Ribeiro quanto para o Paulo Guimarães, falando aí sobre as dificuldades que os profissionais passam aí referente às à nossa fiscalização, a RT, a taxas. Jefferson, você tem 1 minuto para poder formular aí sua pergunta aí para eles. Muito obrigado, Laísa. Obrigado a todos por participar dessa reunião e por nos assistir aí através das redes sociais. Queria cumprimentar aí o meu presidente, o José Ribeiro, aqui de Minas Gerais. Nós estamos apostando nessa candidatura, que é uma candidatura nova, diferente, de tudo aquilo que vem há 20 anos aí impregnado no nosso CREA. É uns verdadeiros sanguessuga que não abrem espaço para que nós tenhamos aí voz e vez e para que fazemos as mudanças necessárias. Queria cumprimentar também o Paulo, que tem uma função extraordinária de tomar os rumos de verdade do nosso sistema para que a gente seja respeitado como engenheiro e como profissional dentro da nossa própria classe, nossa própria categoria. A pergunta que eu faço para eles, Laís, é em relação à questão das taxas da RT, né, e nisso da anuidade também. Eu sou engenheiro agrônomo, todo início de ano eu discuto aqui com a turma, a gente paga tanto como profissional, nós temos dois empreendimentos ligados à engenharia, então eu pago também a anuidade dessas empresas e também cada RT que a gente emite de serviço, né? Aí fala, mas a RT quem paga é quem contrata, mas acaba entrando dentro do orçamento do profissional. O que eu queria saber, é possível a gente reduzir a anuidade? É possível a gente reduzir a RT, o valor que se paga, ou ainda mais, é possível talvez a gente pensar lá na frente e escolher ou se paga a RT ou se paga anuidade dentro do CREA? Esse é o meu questionamento. Boa noite. Palavra, Paulo. Não, José Ribeiro primeiro aqui, que aí ele responde, ele tem 2 minutos e passa para você, Paulo. É uma pergunta que abrange todas as questões dessa reunião, né? Que é muito importante. Como está, realmente, tem que acabar, né? Como diz o nosso querido Paulo Guimarães, né? No seu slogan de campanha. A RT, como a anuidade e as taxas, elas são como estão, né? Elas tornam o CREA de Minas Gerais e o Conselho, de uma forma geral, no país,
um órgão arrecadador, simplesmente. Lógico que para baixar as taxas de ART ou até a anuidade, eu, como candidato à presidência do CREA de Minas Gerais, não poderia ser aqui irresponsável de dizer que baixarei essas taxas sem antes fazer uma auditoria contábil e fiscal de forma independente. E isso eu irei fazer. Meu primeiro ato como presidente do CREA será pedir uma auditoria contábil e fiscal nos últimos 5 anos do sistema. Não para penalizar A ou B ou C, mas para que possamos saber o quanto podemos, de uma forma ou de outra, minimizar custos, não é? Para que possamos efetivamente reduzir todas essas taxas, né? Porque sabemos que taxa é custo para nós profissionais, né? Então, o Conselho não pode penalizar os profissionais. A anuidade também é custo. Pagamos ARTs, pagamos como empresários, não é? Somos multados, autuação antes de uma notificação. Então, hoje o sistema está equivocado, né? Está errado. Mas, para isso, precisamos também do apoio do CONFEA, porque é de lá que vem as resoluções, né? É lá que se encontra o debate, né? E é de suma importância que o Paulo Guimarães assuma a presidência do CONFEA. Mas temos uma carta debaixo da manga. O nosso departamento jurídico levantou irregularidades em 2011, quando lá foi instituído um teto para a cobrança das anuidades. Esse teto levou o CONFEA, na gestão do nosso ex-presidente do CREA de Minas Gerais, presidente do CONFEA, hoje assessor administrativo, ganhando R$15 mil por mês, do atual presidente licenciado Marcos Túlio, o profissional, licenciado, candidato, até esqueci o nome do candidato, mas o Marcos Túlio de Mello, ex-presidente do CREA e presidente do CONFEA, aumentou em 2011 a taxa de RT em 35%. 2011. Então, esse valor, Paulo Guimarães, se você não assumir e não se comprometer comigo aqui agora, de que no início de 2001 nós abaixaremos o valor da RT em 35%, um ato obscuro feito em 2011 pelo Marcos Túlio de Mello, presidente do CONFEA, eu, como presidente, que assumi com os engenheiros de Minas Gerais, irei entrar na justiça para que possamos, em janeiro de 2021, já imediatamente, sem a resolução do CONFEA, reduzirmos a taxa em 35%, o que foi lá atrás aumentado abusivamente. Essas são as minhas propostas que eu posso dizer com a redução da taxa. Mas, além desses 35%, e após fizermos essa auditoria contábil e fiscal, eu acredito que podemos abaixar 100% o valor das taxas. Isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Paulo, a palavra é sua. Então, aí vamos controlar o tempo aí, gente, que a gente só tem 2 minutos de resposta. Senão a gente vai ter problema aí, né, presidente? Vamos reduzir aí para a gente ter só 2 minutos de resposta. Wagner, presidente do MOP, está entrando aí.
O Wagner é do movimento nacional dos profissionais da engenharia, também está participando aí como uma liderança. Paulo, a resposta é sua. Bom, obrigado, Laís, cumprimentando a todos os presentes, cumprimentando o Wagner, nosso presidente do MOMP, e as lideranças que estão nos assistindo, né? Gostaria de enfatizar que o nosso futuro presidente do CREA Minas Gerais aqui anunciou, nós já conversamos, já analisamos, e, de fato, essa redução em 35% é uma questão de justiça, de a gente dar a oportunidade de que a gente consiga, sim, atender a legislação e, em sequência a essa medida, a auditoria no CONFEA, né, em todos os órgãos, mas no CONFEA, ela será realizada por uma auditoria independente e que possa levantar justamente os últimos 5 anos, né, para que a gente possa também analisar todas as aplicações que foram feitas as diversas rubricas do orçamento, por que, né, em todo o sistema, agora eu vou colocar média nacional, né, esses dados da Controladoria Geral da União, a média nacional do que é aplicado de recursos para fiscalização é só de 9%. Então, o que está acontecendo? As viagens internacionais, esses eventos que, de repente, nós questionamos e vamos, sim, verificar o que traz o retorno, tanto para a sociedade, mas na prática mesmo, e para os profissionais, na linha da valorização profissional. Então, o compromisso, Zé Ribeiro, é total, estamos juntos e nós temos essa afinidade com as nossas propostas, de tal forma que nós vamos executar, né, enxugar a questão dos custos, mas já diminuindo de início os 35%, lógico, contando com o plenário, todas as decisões passam pelo plenário do CONFEA. Hoje nós temos já alguns conselheiros que já estão mais próximos, né, mas outros conselheiros virão, a renovação sempre é 1/3 a cada ano, mas nós vamos sim, através da transparência, da comunicação, da participação das nossas lideranças, cobrar que os conselheiros avaliem a situação e a nossa argumentação para que aprovem essas medidas de redução, não só na RT, mas em outras taxas que existem, e priorizar o que de fato vai trazer resultado para o sistema, cujo foco principal é a fiscalização do exercício da profissão. Muito bem, Paulo. E realmente nós temos que fazer com que essa fiscalização ela seja benéfica para os profissionais. Então, a fiscalização não pode ser vista pelos profissionais como um problema, como hoje a gente vê. Então, isso é muito sério. E é o maior problema que os profissionais enfrentam hoje é essa relação com a fiscalização, porque o profissional se sente agredido, se sente multado, e o que é o leigo, que está com o exercício legal da profissão, ele não está sendo autuado e nós estamos perdendo cada vez mais espaço de trabalho, principalmente nós que somos autônomos, que somos profissionais liberais, que somos empresários e que emitimos várias RTs aí por mês, e a gente está sendo aí totalmente, vamos dizer aí, atacados pelo mercado, pela prostituição do mercado da engenharia. Vamos dizer bem assim, porque realmente é isso que está acontecendo. E cada ano está piorando mais. Eu vou passar a palavra para o professor Haide, que vai formular uma pergunta em 1 minuto, e vocês têm aí 2 minutos cada um para poder responder. Professor Haide, seja bem-vindo, nosso coordenador técnico jurídico do Instituto Feminino de Engenharia. Boa noite, Zé Ribeiro, Paulo Guimarães, cumprimento os demais, né, aproveitando aí o ensejo, e nós estamos aí com uma questão muito delicada relativa à fiscalização, taxa e ART. Na verdade, são 3 conceitos diferentes.
taxa, de acordo com o Código Tributário, aquilo que você paga, o cidadão paga, mas tem que ter o retorno. E, objetivamente, nós não vemos um retorno dessas taxas que são cobradas. A RT é um outro conceito. Ela implica na responsabilidade profissional na sua emissão, mas nós sabemos que essas ARTs, além do desconhecimento total da comunidade profissional de como se elabora um RT, que é uma falha do sistema em instruir os nossos profissionais sobre a cultura, sobre a elaboração de um RT, e, paralelamente a isso aí também existe aqueles que nós chamamos dos canetinhas de ouro, aqueles que emitem RTs em quantidade excessiva e não são fiscalizados. Então, 2 pontos. A taxa, com o seu devido retorno, não observado, a RT com seu conceito legal, a falta de cultura dos profissionais em conhecê-la, e a existência dos canetinhas de ouro. E, por fim, a fiscalização também divide em 2 pontos. A fiscalização, que é essa compulsiva, feita hoje com penalização imediata, e aquela fiscalização das grandes empresas, que sabemos que também existem falhas, como, por exemplo, empresas siderúrgicas, fabricantes de veículos, cimenteiros, ou seja, há uma questão, a priori, de uma falha com relação a essa fiscalização, e que, de modo geral, é muito voltado também para a engenharia civil e de outros modais, nós não temos outras informações de como que serão fiscalizados. Então, é uma pergunta complexa, são 3 pontos complexos, que eu pediria ao José Ribeiro, dentro do Regional de Minas Gerais, também ao Paulo Guimarães, a sua condição de presidente do CONFEA, como que vão tratar dessas questões. Não sei se a pergunta ficou muito clara, mas devido à complexidade, mas eu coloco aí a apreciação de vocês. Obrigado. Alô? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Heide, eu gostaria que o Paulo respondesse essa sua pergunta do CONFEA para o CREA, viu? Que a sua pergunta é muito complexa para eu responder de primeira. Uhum. Gostaria que o Paulo Guimarães respondesse primeiro. Bom, professor Heide, a questão da ART, nós temos aí alguns estudos, ela quase, né? A questão de 3 anos atrás, existia até um questionamento sobre a constitucionalidade, mas a ART, a anotação de responsabilidade técnica, é claro que ela tem, como foi dito, inclusive, aqui mesmo, na sua apresentação, ela tem ela é significativa enquanto sendo a garantia, praticamente, o contrato legal, né, do responsável técnico, daquela atividade profissional, né, perante a execução daquela obra, a sua importância, inclusive, enquanto acervo técnico daquele profissional. Agora, a linha, né, a forma como ela está sendo utilizada, nós entendemos que ela deverá passar por um processo também de avaliação e de inovação, fixando principalmente pelas atividades profissionais. Nós entendemos que o valor da RT ela vai passar por uma redução, né, cumprindo o seu papel legal, mas sem ter a necessidade dessa diferença de valores como nós temos hoje, né, de tal forma que ela vai cumprir o seu papel, né, o papel de ser o acervo, de ser a responsabilidade técnica do profissional, e, em contrapartida, ela seria pelas atividades desse profissional, muito mais ela subdividida, para que a gente possa ter, a nível de determinação e de detalhamento, uma maior responsabilidade, uma responsabilidade dirigida. É claro que o que nós vamos querer alterar na própria composição passa por um cadastro único
que já foi, de certa forma, desenvolvido, e não sei por que não foi dado sequência pela atual gestão, cadastro único de RT a nível nacional, e que vai envolver também toda uma nova metodologia, em que nós teremos aí a transformação digital que nós vamos implantar no sistema, para que a visualização e a própria até elaboração, como você disse no início, muitos não sabem nem como preencher uma RT, que isso possa ser simplificado através de aplicativos que um ou outro CREA já possui, mas que nós queremos que seja um padrão nacional. Existem procedimentos e modelos de RT que nós temos que canalizar para um modelo único para todo o Brasil, para que seja um padrão. E, além disso, associado a isso, envolve também, em sintonia, as próprias atribuições profissionais que acabam tendo diferenciações. Então, alguns profissionais podem exercer determinadas funções e assinar uma RT no estado. Já em outro estado, ele tem algumas limitações. Então, o sistema e o processo, ele tem a sua complexidade, mas nós vamos tratar de uma forma e também tendo as informações das diferentes aplicações e visões que nós temos no Brasil, para que possamos ter um modelo único, um modelo nacional e um modelo que fique muito mais fácil na sua elaboração. É essa a introdução que eu gostaria de colocar sobre esse modelo. Paulo, e assim, só fazendo um parênteses aí da sua fala, uma tela para mim. É muito importante o trabalho de federalizar. Não tem como um CREA ser diferente de, né, um formulário diferente do outro, ter visto. Então, assim, nós somos engenheiros, nós temos que ser engenheiro no Brasil inteiro. Nós não podemos ter essa burocracia para poder trabalhar, tudo bem? Quarta-feira nós vamos falar aí sobre a entrada de estrangeiros, vamos falar sobre as instituições de ensino, mas assim, enfim, nós temos que ter uma engenharia, já que nós temos um conselho federal, nós precisamos ter uma condição do profissional trabalhar no país inteiro. Não ter que tirar visto. Então, assim, são burocracias que precisam ser trabalhadas e nacionalmente ser tratadas. A gente sabe que não é fácil. Definições nacionais. Exatamente. Nacionais, diretrizes nacionais, junto com os profissionais, junto com para que a sociedade possa ser educada para contratar os profissionais. Então, assim, a sociedade não é educada para isso, mas não vamos sair fora do foco, não. Eu vou passar a palavra para a engenheira mecânica, Ângela. Ela vem do setor da indústria e ela vai... Ângela, está me ouvindo? Você pode falar? Oi, Laís, estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim, agora a gente está te ouvindo. A Ângela é uma liderança, atua no mercado industrial há mais de 16 anos, é engenheira mecânica, e ela vai formular uma pergunta agora, além de ser embaixadora do Instituto Feminino de Engenharia na inclusão de gênero. Ângela, a palavra é com você. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, ouvir as propostas e principalmente sentir essa necessidade, né, essa vontade de renovação do CREA. Como a Laís falou bem, eu tenho quase 20 anos de atuação em indústrias, em grandes indústrias, convivendo basicamente com o público de engenheiros, me relacionando basicamente com engenheiros. E ao longo da minha carreira, nós engenheiros, a maioria de nós, né, que não nos relacionamos diretamente com os projetos, não nos era exigido a responsabilidade técnica. Então, consequentemente, por não termos essa necessidade no nosso dia a dia, muitos de nós optávamos por não ter relacionamento algum com o CREA, tá? Uma vez que a única coisa que a gente via era uma unilateralidade do CREA como um órgão arrecadador. Nós nunca tivemos um contato, algo que nos fizéssemos sentir acolhidos e apoiados pelo Conselho.
E aí eu queria saber se existe na intenção de vocês, ao longo dos anos, um trabalho de aproximação, um trabalho de comunicação, que leve a nós, os engenheiros das indústrias, que muitas vezes estamos amparados aí pelo próprio CNPJ das indústrias, né, a nos aproximarmos, a nos unirmos, a sentirmos que há benefícios na retomada da relação junto com o órgão. Obrigada, Laís. Te agradeço. A palavra é sua, José Ribeiro. Obrigado pela pergunta. Antes eu gostaria de responder ao Raid, que a Laís me pulou aqui. Ué, você não falou primeiro que o Paulo, não? Não, eu passei a palavra para o Paulo. Nossa, desculpa, você passou... perdão. Mas vou ser rápido, Tá bom. Para tirar aquele tempo maior da primeira resposta minha. Aproveitando perfeito o que o Paulo falou, padronizar o procedimento de RT, não só padronizar o procedimento, o valor também, no menor valor, R$40 para qualquer RT, elimina qualquer trabalho dos profissionais. Se for esse o valor, né? Eu acredito que com uma auditoria contábil fiscal, tanto no CONFER como nos CREAS, nós poderemos abaixar muito mais. Com relação continuando a pergunta, a resposta do Raid, questão da fiscalização, procedimento de preenchimento, eu acho que essa discussão toda nossa vai de encontro. Quando eu comecei a minha campanha, mandei primeira informação minha como candidato, um colega que eu não lembro o nome, gostaria até de saber quem é ele me respondeu assim: primeiro temos que repensar sobre ser engenheiro. Então, nós temos que repensar sobre sermos engenheiros. E nós que estamos aqui com essa nova formatação, voluntariado, né? E a minha resposta vai de encontro da colega que perguntou também das indústrias. Realmente hoje é um órgão arrecadador, né? Porque não existe interesse com os profissionais, não existe interesse com a sociedade, para com a sociedade, não existe interesse para com a indústria e seus funcionários. Existe interesse financeiro para se usufruírem desse dinheiro em viagens, em locais paradisíacos, para discutir o futuro da engenharia nacional, o futuro da Amazônia, o futuro não sei do quê. Não é? Então, nós vamos mudar isso. Temos que repensar o que queremos no Conselho. Não é? Olha, não podemos esquecer, até agora nós não falamos, não ouvi, está na nossa proposta, está lá no nosso site, novoconfea.com.br. A grande importância do nosso Conselho também, além de fiscalizar, nós somos um tribunal de ética dos profissionais. Agora, para nós termos um tribunal de ética que funcione, nós temos que ser éticos. O tribunal de ética nosso não funciona. É uma pressão, é uma chantagem em cima dos coitados profissionais. Não é? Não é justo, um tribunal de ética que não é justo. Então, isso tudo nós vamos mudar. E eu tenho certeza que os colegas da indústria vão se juntar a nós, porque temos projetos, tanto eu como o Paulo, de fazermos projetos de cunho social, através de parcerias público-privadas, através de parcerias com as indústrias, né? Para nós melhorarmos a vida das pessoas na periferia, junto com as entidades de classe e os profissionais dentro da indústria. Nós vamos conversar sim, nós queremos todos conosco, e cada um dentro da sua atividade, dentro da sua possibilidade, do seu universo, possa contribuir para uma sociedade melhor,
uma periferia melhor, com estação de tratamento de esgoto, com casas adequadas para morarem, com segurança, e isso tudo a engenharia pode fazer, não é? Temos que usar essa ferramenta que nós temos, que é esse conselho que existe para defender a sociedade e usar dos recursos existentes para fazer essa máquina funcionar de forma que ela possa chegar até a sociedade. As entidades de classe, os profissionais das indústrias, serão os nossos embaixadores junto à sociedade, para que nós possamos mostrar o valor individual de cada um como profissional da engenharia, da ergonomia, da geociência, e essas profissões todas chegarem na periferia, e eles saberem que saneamento básico é importante, que iluminação é importante, que segurança é importante. Segurança de não fazer gato, né? De não soltar papagaio em lugares inadequados às crianças, ajudar a educar as crianças, mostrar a importância da engenharia para aqueles jovens, que eles possam ser engenheiros do futuro. Não é? Então, essa roda tem que girar, temos de deixar de ser cartório, temos que mudar as pessoas. Temos primeiro que mudar as pessoas. E esse é o nosso primeiro objetivo aqui nessas conversas, né? Olha, e eu estou feliz porque, dentro da minha postura, das minhas colocações, as pessoas do bem estão cada dia mais unindo a nós. E faremos um conselho para os profissionais, para que eles possam servir a sociedade com dignidade, para dar-lhes segurança. Muito obrigado pelas perguntas. O microfone aqui. Estão me ouvindo? Eu vou passar a palavra para o Paulo sobre essa questão que a Ângela falou. Olha só para poder relembrar, a gente só tem 20 minutos para poder finalizar. Então, nós vamos ter que tomar cuidado com o tempo. Porque ainda tem mais 3 pessoas aqui para poder falar e vocês ainda têm que responder. Falei tá bom? demais de novo, hein? Pois é. Paulo, responda. Lógico que esse assunto aí da indústria é um assunto que a gente precisa estar trabalhando esse assunto, né? Melhor, mas gostaria que você falasse aí sobre esse envolvimento aí dos profissionais na indústria, até mesmo porque o certo seria toda a indústria contratar seus engenheiros e ter cargo e função. Todos. Mas as empresas, por questões, né, tributárias, enfim, e tal, tentam colocar os profissionais lá sem a RT de cargo e função. Perfeito. Respondendo a nossa profissional, a engenheira Ângela, né, que muito bem expôs essa prática que existe em muitas indústrias, né? Nós temos que, em primeiro lugar, né, mostrar e trazer um novo modelo para os profissionais, que o modelo que hoje existe é isso, é um cartório, é um sistema só que se preocupa em arrecadar, né, taxas, os valores, né, o boleto sempre chega na casa de todo mundo, e nós temos sim que trazer, né, um programa de valorização profissional, atrativos, que os profissionais passem a ter uma outra visão em relação ao CREA, em relação ao CONFEA. E nas nossas propostas, nós abrangemos muito esses pontos. Primeiro, estimulando, né, através da valorização profissional, a educação continuada. Nós temos que fazer uma grande reformulação também. A nossa Lei 5.194, ela já está, né, totalmente desatualizada em relação ao atual modelo. Nós temos que, nessa mudança, nas propostas que nós temos de um novo CONFEA, um novo CREA, nós vamos ter uma grande discussão, sim, nesse novo projeto da regulamentação das nossas profissões, a partir de uma nova Lei 5.194, não a que está em tramitação lá no Congresso,
mas uma que a gente possa ter as lideranças brasileiras da área da tecnologia, né, as grandes lideranças e os grandes questionamentos possam contribuir através de práticas, de metodologias, como o hackathon, com metodologias novas, que eles possam trazer várias alternativas para uma nova lei, porque não é possível, eu vou colocar um obstáculo, as atribuições, nós temos que estabelecer um modelo de atribuições progressivas, que o profissional sinta que, através da educação continuada, através de um curso de especialização, de um mestrado profissionalizante, ou até estricto sensu, ele tenha condições de ter as suas atribuições avaliadas, analisadas e ampliadas. Não ser necessário ele fazer uma outra graduação de engenharia para poder ter uma amplitude das suas atribuições em outra modalidade. Nós temos engenharias que elas praticamente não são contempladas em relação às suas atribuições. E pela falta de clareza, por exemplo, a engenharia de produção, são poucos os que registram no CREA. Muitos se formam e acabam exercendo sem buscar o registro no CREA, porque eles não sentem esse retorno, não sentem essa validade. E eu diria o seguinte, né, que sim, a única especialização que gera atribuição é a engenharia de segurança. Então, esse modelo está garantido na lei. Só que existem também questionamentos dos próprios engenheiros de segurança. Mas, voltando à indústria, a nossa engenheira Ângela comentou que o CREA não tem atrativos para os profissionais. E uma dessas propostas que nós temos é justamente universalizar vários benefícios que não ficariam restritos a quem é associado da mútua, que são poucos. Nós ampliamos, triplicamos o número de associados da mútua, mas nós temos que ter o profissional, engenheiro, que tem a sua anuidade, tem as suas ARTs, ele possa ter benefícios, como, por exemplo, um plano de saúde direto oferecido pelo CONFEA, direto com as operadoras, sem ter as administradoras. Há 2 anos eu tento implantar isso, a aprovação no CONFEA. Então, são gargalos que nós vamos sanar através da nossa gestão no CONFEA. E outros benefícios, como, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil, quer dizer, as suas atividades têm uma cobertura do seguro, bastando ele recolher a sua RT, ele já teria direito a esse seguro de responsabilidade civil. São benefícios que nós já, através de pesquisa, nós já temos alguns indicadores. Outros virão das nossas lideranças que estão aqui conosco, lideranças que nós vamos encontrar ainda nessa trajetória, com uma democracia participativa. Eu acredito, porque eu utilizo dessa participação em outras experiências que eu tive, tanto na PUC, enquanto diretor, nos cargos diretivos, como na própria mútua, onde nós implantamos um programa de certificação de qualidade, recertificamos e conseguimos agilizar a transformação digital, que toda a parte de tramitação é feita digitalmente. E no CONFEA nós estamos ainda no atraso, né, dessa burocracia excessiva. Nós temos que desburocratizar muito o CONFEA. Então, a transformação digital é urgente. A partir daí, Ângela, vamos buscar o que você considera, o que os nossos lideranças consideram que o sistema deve absorver e trazer para a valorização profissional. Só que eu identifico um deles, a educação continuada. Nós temos recursos para isso, em parceria com as grandes instituições de ensino, né? Em cada estado temos grandes centros de excelência que vão possibilitar esse tipo de parceria com as entidades também vinculadas às áreas, que possam reforçar esse trabalho de educação continuada e de atribuições progressivas. Tudo isso exige mudança da lei? Exige, mas vamos ter também uma ação eficaz com as nossas lideranças no Congresso Nacional para agilizar essas mudanças. Como se ficar como está, aí é preferível acabar. Por isso que a nossa proposta é de mudança. Vamos mudar para não acabar. Porque senão vai acabar mesmo. Acaba. A galera tá... Olha só, vou passar a palavra aqui para o Wagner, que é do movimento dos profissionais da engenharia. O Wagner tem muitos questionamentos, é realmente uma pessoa que tem muitos questionamentos, mas estou falando com ele para... ele tem aí as perguntas sobre a fiscalização, ele vai formular
para que a gente possa dar continuidade. Wagner. E aí a última palavra vai ser com a Patrícia e com o Gustavo. Wagner? Boa noite a todos. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Alô? Sim, ouvindo? Estamos te ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Cheguei um pouquinho depois, mas estou acompanhando. Veja bem, a gente tem várias questões colocadas aí sobre a fiscalização, né? Eu acho que o ponto mais polêmico da fiscalização do CREA é efetivamente não fiscalizar o leigo, né? Quando a gente fala da fiscalização da atuação profissional, da atividade profissional, que foi frisado aí pelo Paulo, pelo Zé Ribeiro, é muito fácil, né? Ir atrás do profissional. O profissional está fazendo o quê? Se você manda um fiscal, um agente fiscal que é de nível médio, ele, todo mundo sabe, ele só pode ver se tem RT. Tem RT, tem RT. Então, está fiscalizando o profissional para ver se está pagando o imposto do CREA. Não está fiscalizando nada, só se tem RT. Né? Até mesmo porque ele não é engenheiro, não entende de engenharia, então ele não pode fiscalizar a engenharia, só fiscalizar a taxa. Então, esse tipo de fiscalização, eu te pergunto, como que um fiscal de nível médio, que pertence agora a outro conselho, que é o CFT, né? Ele pode até levar serviço do engenheiro agora para o colega dele lá do CFT, tirar do engenheiro, passar, né, para o colega dele do CFT, ele pode minar o nosso trabalho. Como que um cara de segundo grau vai ter atribuição dentro da lei, né, legalmente, de chegar e impor a uma obra que está sendo feita com leigo, sendo que ele mesmo é leigo? É um paradoxo. Então, assim, eu queria entender, mas assim, sem sair pela tangente falando assim, lá no Confeia a gente vai precisar aprovar isso numa plenária e é o voto plenário de tantos conselheiros, ou seja, nada vai mudar. Eu vou entrar como presidente lá, mas vou ser uma peça que não vou conseguir nada. Né? E o outro presidente do CREA também é a mesma coisa. Então, como mudar esse paradoxo? Como alterar esse paradoxo? Eu te pergunto, bem objetivamente, se eu, como engenheiro, entrar na justiça, estou juntando, já tem um grupo aí de umas 80 pessoas, se a gente entrar na justiça pedindo a inconstitucionalidade desses atos, né, feitos por agentes fiscais de segundo grau, os candidatos aí ao Confeia e ao CREA, eles vão nos apoiar moralmente e colocar esforços para não gastar o dinheiro do Confeia e do CREA, impedindo que a gente vá a ter êxito nesse pleito, ou seja, fazendo igual o Confeia fez aí, impetrando ações, ou seja, as ações que foram impetradas para ter o voto em internet receberam aí contraposições do CREA, com muito dinheiro gasto pelo Confeia CREA, para impedir que essas eleições fossem via internet. Eles vão fazer a mesma coisa na ação nossa de inconstitucionalidade da ação fiscalizatória do CREA, que só busca taxação do engenheiro e não vai atrás do leigo, até mesmo porque nem pode ir atrás do leigo. Legalmente, ele não pode ir atrás do leigo. Então, como que esse problema vai ser atacado? É isso que eu queria saber. Paulo, posso passar a palavra primeiro para o Paulo? Nosso candidato aí a presidente do Confeia. A palavra é sua. Wagner, boa noite, né? Eu cumprimentei quando você entrou, mas surgiu agora a oportunidade de estarmos aqui dialogando. De fato, você tem toda a razão, todos os esforços que realizamos e estamos realizando da defesa da votação online, sempre, a última foi agora a nossa ação, né, que eu fiz em conjunto com o Dilson, que é candidato ao CREA lá de Sergipe, né, estava válida a votação online. Na segunda instância, também, nós estávamos também com vantagens, defendendo a votação online para todo o Brasil, pela internet, e aí teve a ação tanto do CREA Sergipe, quanto do Confeia, para que
nós, de fato, não tivéssemos de novo de retorno, quer dizer, ao que eles estão defendendo, que é o voto em cédula de papel e urnas de lona, impossibilitando a ampla participação democrática. Com relação a essas ações, Wagner, tudo que nós temos hoje, né, envolvido em projetos, em processos, ações na justiça, que nós sabemos que é um retorno melhor, né, que é um retorno para melhorar a engenharia nacional, nós estaremos, sim, né, dando apoio e não criando obstáculos, porque nós queremos a transformação, nós queremos a mudança. É uma questão concreta e real, né? Não é simplesmente uma questão teórica, é prática. Nós queremos a mudança e que esses retornos a gente consiga apresentar no menor prazo possível para todas as lideranças e todos os profissionais brasileiros. Então, o como executar, o como fazer, é através justamente conhecendo os processos, né, estando junto com as lideranças dos movimentos, né, e a partir daí, né, nós vamos sim, tendo essa visão que é para o bem do Conselho, como a eleição online é para o bem da nossa ampla participação democrática, estaremos juntos nessa defesa. Ô Paulo, eu vou estar esticando um pouquinho nessa pergunta Só um minutinho, José, que eu vou passar a palavra para você, só para poder entender aqui. Nós temos a 5.194, e a 5.194, ela diz que o nosso conselho, ele fiscaliza a responsabilidade técnica do profissional. Ela só tem essa atribuição. Então, nós temos uma 5.194 extremamente defasada para a realidade que nós temos hoje. Perfeito. Extremamente defasada. Então, dando só um ponto em relação à pergunta que o Wagner fez, que é extremamente pertinente, quando a gente fala que fiscais de segundo grau fiscalizam, fiscais de segundo grau estão fiscalizando a RT, porque a única prerrogativa que ele pode fazer é isso. O que eu percebo, né, dentro dessa pergunta que foi feita, você falou sobre a questão online e tal, mas dentro da 5.194, qual vai ser a atuação sua dentro dessa pergunta que o Wagner fez, como presidente do Confeia, de que nós precisamos mudar a lei? Assim, nós sabemos que isso não é fácil, mas para poder realizar pontos importantes, igual o Wagner está colocando, igual nós sabemos que precisa ser colocado, para poder a fiscalização ela chegar no leigo de forma correta e criminalizar o exercício profissional de fato, a única forma que a gente vê, pelo menos nas conversas que a gente tem, é acabar com a 5.194, revogar a lei e fazer outra. Porém, dentro do seu mandato, como que nós vamos trabalhar isso? A gente vai continuar fiscalizados pelo segundo grau, pelo nível segundo grau? A Laís, logo no início, eu comentei sobre a questão que a nossa 5.194, ela está totalmente obsoleta. Nós temos que fazer praticamente uma nova constituinte do sistema, mas através de ações rápidas, porque a defasagem está muito grande e as mudanças têm que ser, né, otimizadas para que a gente possa trazer de volta a engenharia no protagonismo do desenvolvimento brasileiro e o espaço que nós queremos para a engenharia, para a agronomia, para toda a área profissional. Então, essas mudanças têm que ocorrer, além da fiscalização, e que, de fato, a fiscalização ela tem que ser feita, uma fiscalização técnica preventiva, não só de fiscalização da RT, nós temos que envolver, sim, as entidades pertinentes para que possam ser nossas parceiras, não entidades atuantes, entidades que serão fortalecidas para, junto com o sistema, a gente possa realizar essa ação, né? Aplicando o quê? Aplicando o que nós podemos. Seria, de fato, o engenheiro ter essa fiscalização, né, da questão da engenharia aplicada, a questão da atividade profissional desenvolvida, né, e não ficar simplesmente um leigo até, né, fiscalizando se tem placa na obra, fiscalizando se foi recolhido a RT. Isso é muito pouco, né? Até porque
nas próprias sinalizações, diz que o CREA não responde, né, pela questão do que deveria ser, né, naquela responsabilidade. Nós temos, sim, exatamente. Então, nessa linha, nós vamos ter que alterar a lei, vamos alterar. Agora, o que nós vamos fazer, né, enquanto tem essa alteração? Nós temos que, junto com as nossas lideranças, criar esses mecanismos para ter ações efetivas. Uma dessas ações seria justamente que a gente possa estabelecer uma fiscalização efetiva e achar, sim, temos mecanismos para poder também fiscalizar o exercício legal da profissão. O embasamento jurídico nós precisamos e vamos atrás desse embasamento. Quer dizer, é fundamental que a gente possa ter a fiscalização do exercício legal, e até mesmo, né, eu não sei por que não anda, né, o projeto de lei que está lá de criminalizar o exercício legal da profissão. Né? Tem processos, tem projetos que estão parados. Né? Estão parados. Nós temos que ter uma assessoria parlamentar forte, que seja credenciada, e não que esteja lá um acordo político, uma pessoa, né? Mas sim por meritocracia. Né? Laís, são grandes desafios. Grandes desafios. Grandes desafios. Então, Wagner, de fato, unir as forças são fundamentais para que a gente possa, de fato, executar as mudanças. José Ribeiro, a palavra é sua. Como o Wagner é pragmático, ele quer a coisa acontecendo, e eu sou do estilo do Wagner, eu quero ver a coisa acontecendo. Eu tenho uma solução que eu gostaria depois, até do entendimento do Paulo Guimarães, mas com o meu grupo em Minas Gerais, o nosso grupo, né? IFE, MOMP, que vamos fazer a gestão do CRED em Minas Gerais. Nós vamos implantar uma fiscalização via startup e nós vamos fiscalizar 100% das obras do Estado de Minas Gerais. Aí isso pode ser feito por leigo ou por técnico, por TI, né? Nós vamos fiscalizar por TI todas as obras do Estado de Minas Gerais. E realmente, o Wagner tem toda a razão, o jovem que tem um colegial, o fiscal que tem apenas o colegial, ou seja, técnico, edificações, ou qualquer outra área técnica, agronomia, etc., eles não têm capacitação para fiscalizar a engenharia, ou a agronomia, ou a geociência, né, pelos profissionais da geociência. Eles não têm. O que nós temos que fazer para que isso funcione dentro da lei? O profissional fiscalizando, ele tem que ter um checklist, desde a limpeza do terreno até a cobertura, fundações, blocos, estrutura, parte hidráulica, elétrica, sanitária. Isso estou falando da engenharia civil, né, que é a minha área. Isso não existe, essa fiscalização. Então, a partir do momento que você pontua todas as fases de um serviço que abrange o nosso conselho, tem que ser feito por um profissional ou por vários profissionais, não é? Então, a construção civil, a agronomia também, eu acho que todas as áreas, não é só um profissional que atua. Estaremos fiscalizando 100% das obras, e a partir do momento que você tem um checklist, que você vai fazer por amostragem e vai fazer a fiscalização aí com um profissional, que não tem como você ir na 100% das obras com o profissional. Hoje, no Estado de Minas Gerais, nós fiscalizamos 5%, e olhe lá, das obras do Estado. Nós somos 853 municípios, 90 fiscais, pressionados para multarem, né? São pressionados para penalizar a obra, a construtora e a obra. Desculpe os outros profissionais, nós estamos falando da engenharia civil, que é a maior área, mas serve para todas as nossas profissões, né? Então, nós temos que acabar com isso, e dá para nós começarmos antes de mudar a lei. Vamos fiscalizar 100% e vamos colocar profissionais com um checklist
para ir nas obras, verificar se está sendo procedimentos de engenharia e eu acho que talvez até de segurança do trabalho, viu? Eu acho que cabe a nós. Nós temos que ir primeiro no leigo, né, Zé? Não, mas ir quando primeiro eu falo, no leigo, né? Foco no leigo, né? 100% das obras, você está pegando todo mundo, 100%. Aí, nós temos vai que ser 80% é leigo. Né? E é isso que é importante. Mas é isso que é importante. Hoje, em Minas Gerais, 5% das obras são fiscalizadas. E é por isso só onde tem engenheiro. É só onde tem engenheiro que é fiscalizado. Não. É verdade. Então é isso. Nós vamos fiscalizar 100% e vamos, por amostragem no estado todo, fazer um checklist e vamos fiscalizar. Nós vamos acabar com os canetinhos de ouro também. Isso é importante. Gente, deixa eu só deixar uma palavra, porque senão a gente, né? Agora a gente já está finalizando. Deixa eu só abrir uma parte aqui para o Raid, que ele já levantou a mão 2 vezes, e a gente já passa para outra pergunta para a gente poder finalizar, que já são 20 horas e 39 minutos. Vamos lá, o Raid? Você quer colocar um adendo aí? Sim. Na verdade, existe previsão legal, sim, do exercício leigo na 594, que não necessariamente teria que ser mudada. A questão de criminalização é uma questão civil, mas a 594, no artigo 6º, que está aqui na minha tela, diz o seguinte: exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo, a linha A. Esse é o desafio para você, Paulo, que eu jogo, para você jogar nas suas mãos. A linha A diz o seguinte: A, exercício ilegal, a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possuem registro nos conselhos regionais. Ou seja, Paulo, eu acho que isso aqui é uma abertura da 594, artigo 6º, a linha A, que através de normativos e outros instrumentos podemos sim coibir a ação dos leigos, sem necessariamente caminhar para a criminalização, que é um outro ponto. Então, fica aqui um desafio, né, que coloca em suas mãos, que podemos aprimorar em muito essa atividade de fiscalização do leigo através da própria 594. É só isso. E vamos implantar isso em Minas Gerais, né, Raid? Isso aí. Perfeito, Raid, a sua colocação é muito precisa. E também a fiscalização em outras engenharias, né, nós somos civis, nós temos mais ou menos um roteiro, como o Zé Ribeiro colocou, um checklist para a gente ir uma das atividades e tal. Mas nós vamos ouvir, né, as engenharias, quer dizer, engenharia de petróleo, a engenharia física, a engenharia de materiais, e a esses profissionais vamos nos auxiliar, diante da sua atuação, o que eles consideram importante, o CONFEA, né, incorporar enquanto linhas de fiscalização, porque nenhum deles são ouvidos pela atual gestão. Nós temos que trazer esses canais de comunicação para que a gente possa ter a participação de todas as modalidades, que a gente possa fazer uma fiscalização inteligente e, sim, a fiscalização do exercício legal da profissão é básico. Muito bom. Perfeito. Ok, gente, perfeito. Vamos aqui, nós já estamos falando aqui, nós vamos fiscalizar aqui, nós vamos fiscalizar tudo, e a gente vai entrar, os leigos aqui em Minas Gerais, eles não vão ter vez com o Zé Ribeiro, não, e com a equipe dele, né, Zé Ribeiro? Pois é. Não vai ter, aqui não vai ter. E nós vamos jogar tudo no seu colo, Paulo. Nós temos que trabalhar para os profissionais. Para os profissionais, a nossa isso missão mesmo. No Conselho, tanto nos CREAS como no CONFEA. Essa é a razão do Conselho. São os profissionais que pagam para o Conselho existir. Tem que trabalhar para eles. Como que pode ser diferente? Não tem como, gente. Ai. Amanhã então, aqui, mesmo, essa semana mesmo, nós estamos colocando em primeira mão para vocês um levantamento feito na transparência do CREA de Minas Gerais, das gastanças do nosso presidente do CREA, licenciado candidato, é 7.800.000, não sei para quanto, 5 milhões, nesses 2 anos, hein?
nós vamos perguntar para ele, nós não estamos criticando ele, não. Tomara que todo esse dinheiro tenha sido bem empregado. Tomara. É verdade. Mas nós vamos colocar, e eu gostaria que vocês que estão fazendo um movimento justo aí, marcado para o dia 28, não sei se é amanhã, né? Não, dia 28. Pegam esse informativo que vai sair essa semana e façam faixa lá e perguntam aonde foi aplicado esses 7 milhões aqui? Empresa de consultoria, não sei do que. Tem uma empresa de consultoria lá que ela faz de projetos até RH. Até aluga automóvel. Aluga automóvel e motorista, a mesma empresa. Ela faz projetos de barragem, fazem foguete para a Lua e vendem, e tem carros de aluguel, né, motoristas de aluguel. Gente, fazendo projeto para o CREA. Né? Vocês, os jovens que estão alavancando essa mudança, nesse movimento do dia 28, ou de amanhã, ou de qualquer dia que for, tem que questionar o CREA de Minas Gerais, sim, e os outros CREAs também, e o Confea também. Parabéns para vocês. Só dando um dado aqui, o CREA em 2019 faturou o CREA de Minas Gerais faturou 21 milhões a mais, e nós queremos saber para onde que foi esses 21 milhões a mais, porque não chegou favorecendo os profissionais. Gente. Aí eu mandei para vocês aí. 21 milhões, a receita está em 112 milhões, receita orçada, receita realizada de 112 milhões e valor a mais de 21 milhões com multas e etc, e taxas e etc. Para a gente poder finalizar aqui, Patrícia e Gustavo. Então, assim, vamos responder assim rapidinho, gente, só para a gente poder finalizar. A Patrícia vai fazer uma pergunta rapidinho e nós vamos finalizar com o Gustavo. Boa noite a todos. Estamos escutando? Sim, estamos te escutando, Patrícia. Boa noite. Prezado Paulo Guimarães, candidato à presidência do Confea, e José Ribeiro, candidato à presidência do CREA Minas. Bom, a minha pergunta, vou tentar ser breve, é em relação à resolução 1047, que foi aprovada pelo Confea, que agora não exige mais a notificação antes de multar o profissional. Aconteceu comigo por estar mudando o número da minha placa, que veio errado, e eu fui multada em R$600 por esse motivo. Não fui notificada ali mesmo, me multaram, e eu formei em segundo semestre de 2018. Para um recém-formado, essa multa de R$600 pesa e muito. E como a Laís disse, no portal de transparência, o CREA Minas, com essas taxas, com essas multas, arrecadou 21 milhões de reais. Eu quero saber dos dois, o que vocês podem fazer em relação a isso, a essa resolução. Porque para a gente, como que a gente vai dar conta, sem receber uma notificação prévia, para a gente ajeitar o que estiver de errado? Ficou claro a pergunta? Ficou, Patrícia. Zé Ribeiro? Bom, eu acho um absurdo, né? Essa lei é inconstitucional, né? Isso aí mostra, sem consultar nenhum advogado, mostra a truculência do sistema, né? A falta de oposição, né? Não é um regime democrático, né? Então, nosso sistema não foi feito para os profissionais, e nós o mantemos. E demorou muito, né? Porque os engenheiros, eles trabalham tanto que eles esquecem que ele tem esse dever com os colegas, né? Aí a questão da forma de mudar o pensamento do ser engenheiro, né? Nós temos que participar, né? Olha quanta gente competente, com capacidade, com vontade de construir algo diferente, algo melhor para o coletivo, né? Então, isso, Patrícia, para mim não tem fundamento, é uma truculência, uma inconstitucionalidade, né? E você pode entrar na justiça, coloco até meu advogado
não é questão política, não. Eu sei que se você é do IFE, né, e tem apreço por vocês do IFE, eu coloco o meu advogado à sua disposição para pedir uma retratação, perdas e danos. Você vai receber em dobro isso aí. Não que você, pela preservação da dignidade do profissional, viu? Você me passa amanhã todas essas informações que nós vamos recorrer dessa ação. Eu acho que todos os profissionais que passaram por esse vexame aí, né? Por esse ato impróprio do Conselho, né? Tem que reagir. Tem um colega meu, eu tenho um áudio aqui que eu vou postar, ele me mandou um áudio, ele não se identifica nem do lugar que ele está, nem a cidade, nem a região do estado, mas o que ele fala do CREA, a indignação desse profissional, é uma coisa assim, constrangedora por nós pensarmos que isso acontece dentro do sistema, né? Pois é, então, acontecendo Patrícia, isso dentro do sistema, o que vocês dois podem fazer para isso modificar, para isso não acontecer mais? Para isso não acontecer mais, é possível, é questão de conduta. Eu, como presidente, isso, para começar, não vai ter autuação, independente da lei do CONFEA, o Paulo que mude a lei lá. Eu já vou mudar em Minas Gerais. Ok. Notificação, um prazo legal para organizar a situação, e depois sim. Lógico, que é isso. É um ato inconstitucional, acredito eu. Patrícia, sem dúvida, a mudança na resolução, a fiscalização, né? Veja que situação, uma questão de uma alteração na placa, quer dizer, é pecuinha, mostra o Conselho só preocupado em arrecadar e em punir o profissional que está buscando, quer dizer, exercer a sua legalidade, né? Vai atrás da fiscalização justamente do que ele já tem em mãos, né? Eu tenho outro exemplo de um profissional que ele começou a ser autuado, mesmo estando todo regularizado, pelas publicações dos serviços que ele fez no Facebook, e aí diz, a atuação foi feita pelas publicações dele no Facebook, mandaram para ele a autuação sem verificar no banco de dados daquele CREA que ele estava, inclusive, regularizado. Então, como o Wagner disse, quer dizer, o leigo continua aí solto e os que estão, né, exercendo o seu direito, profissionais que recolhem as suas taxas, sendo penalizados, né? O que eu diria é o seguinte, a mudança seria de ser uma fiscalização preventiva, orientativa, não chegar já multando. Isso, de fato, vai tudo contra aquilo que nós acreditamos. Nós temos que ter um processo justamente de conscientização, de orientação. Você é uma profissional com pouco tempo de formada, você não teve essa orientação, tá? Então, esse processo tem que ser um processo educativo, não pode ser um processo punitivo. Nós temos, sim, essa mudança, ela tem que ser logo no início que nós assumirmos. É algo que é prático. Isso é uma injustiça muito grande. Aqui, eu vou passar a palavra para o Gustavo, que é uma liderança lá de Manhuaçu. Oi, Gustavo, está ouvindo? Opa, boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem, o Gustavo. Tudo bem? Engenheiro civil, Gustavo? É Itaguara. Olha, eu falei Manhuaçu, desculpa. Manhuaçu é o Pedro. Itaguara. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele é da região de Itaguara, uma liderança na região de Itaguara. Já contactou vários amigos aí, né? E a gente aqui, nós vamos estar batendo um papo com ele aqui, ele vai formular uma pergunta. Eu falei com ele, olha, junta aí as perguntas dos seus amigos aí, depois a gente passa para o José Ribeiro e para o Paulo, e ele vai formular uma pergunta, e depois eu vou passar a palavra para a Ana Maria, que está aqui, é candidata a presidente no Pará, então a gente tem que dar aí um tempinho de uma palavra para ela. Vamos lá, Gustavo. Ok, gente, para mim é uma grande satisfação estar participando com vocês aqui. Eu sempre acho e sempre penso que todo dia é uma oportunidade de aprendizado, né? Eu estou aqui aprendendo com vocês aí demais da conta, principalmente as questões que foram levantadas.
Minha pergunta para o José Ribeiro e Paulo Guimarães é o seguinte: os colegas, eu cheguei a fazer, antes de fazer até uma live com o José Ribeiro, fizemos um apanhado, nós temos aqui umas 10 perguntas, mas não dá para fazer elas todas. Eu defini uma aqui só, porque eu acho que vai encaixar bem o que a gente já falou aí, dentro do que vocês já comentaram. E essa pergunta, ela começa assim: percebe-se clara e inequívoca representatividade junto às escolas de formação profissional. Os engenheiros e engenheiras que se graduam desconhecendo completamente o sistema CREA e CONFEA. Nós nos formamos e somos jogados no mercado sem apoio nenhum. Técnico, psicológico, jurídico, profissional, né? E, por isso, acredito que temos que mudar essa forma, essa maneira de como o profissional se vê e vê o próximo. Dentro desse raciocínio, dentro dessa ideia, eu sei que vocês já comentaram um pouco disso aí, é óbvio que temos que, sim, punir o leigo que é aventureiro, né? Como a gente mesmo já falou aí antes, esse profissional aventureiro que entra e acha que tem que sair pegando os ovos sem ter realmente responsabilidade, sem entender a seriedade da coisa, sei de tudo isso. Mas eu acredito também que esse profissional faz isso porque ele não entende nem o que ele está fazendo. E aí, dentro desse raciocínio, que propostas os candidatos têm para que mude essa maneira de, talvez, começar lá na graduação, de mudar essa forma do engenheiro se ver e da forma de como a sociedade vê o engenheiro. É isso aí. Obrigado a todos pela participação. José Ribeiro. Gustavo, mais uma pergunta pertinente sua, inteligente, né? E é fruto das suas pesquisas aí, da sua vontade de entender o sistema, como é a vontade de todos nós também aqui, cada um entendendo mais um pouco daquilo, né? Daquilo outro, e sabemos que temos que mudar, acho que tudo, né? Mudar a lei, né? E como disse anteriormente, nós temos que mudar as pessoas, né? E você é uma das pessoas que nós queremos junto de nós para as reflexões, né? E eu vejo que a coisa começa no estelionato cultural que o governo brasileiro aplica na sociedade brasileira, né? E podemos falar dos nossos cursos, né? Profissionalizantes, né? Sim, sabemos que no Brasil tem excelentes escolas, bons profissionais, né? Mas a maioria delas não formam profissionais. Não sei se você chegou a esse ponto na sua pesquisa, né? Mas eu tive relatos de colegas que me ligaram, entendendo a nossa preocupação, né, com o sistema, com o conselho, com os profissionais, né, e taxativamente criticando o nível das escolas superiores do Brasil, principalmente das engenharias, né, e geociências, né. As particulares, onde são caras, famílias inteiras se reúnem para juntar dinheiro para formar um filho. Termina o curso, esse menino continua atrás do balcão. Ele não consegue ser engenheiro. Isso é a pior situação. Eu acho que a maioria das escolas novas, né? Sabemos de relatos absurdos de que escolas que não têm estrutura física e nem técnica de materiais e humanas, e continuam formando, né? Porque existe conluio entre o MEC, os técnicos do MEC e essas faculdades, né? Que continuam sendo revalidadas as suas ações. Chegou a mim notícias de laboratórios que são alugados para montar uma faculdade. O MEC vai lá,
aprova, depois devolve o laboratório. Uhum. Nós ficamos questionando aqui ensino à distância, pior é o ensino presencial, que não tem nem laboratório. Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E nós temos um projeto que o Paulo nos aprovou, nós vamos criar o Policreia, em Minas Gerais, né? Que vai ser um trabalho de inserção desses profissionais para o exercício da profissão. Nós vamos fazer avaliações onde estão as falhas, onde estão as deficiências profissionais, para encaixá-los em cursos, né? Ou até de psicologia, né? Com psicólogos, nós vamos ter que nós vamos ter que avaliar. Isso teria que ter sido feito dentro da escola. Mas, convenhamos, é muito difícil o estudo, porque a nossa falha está lá atrás, na creche, atrás da creche, na formação da família, né? Na educação familiar, do convívio. Aí vem para o ensino médio, superior. Aí descobre-se que para ser engenheiro tem que fazer mestrado. Aí descobre-se que para ser mestre tem que fazer doutorado. Aí descobre-se que aquele doutorado não serve para nada, porque ele não sabe nada, nem escrever. Então, não adianta, burocracia não adianta. Nós temos que ser realistas e realmente esse Policreia vai, infelizmente, vai ter que chegar para o aluno e falar: meu filho, volta lá atrás, no primário, faz um ensino aí, como chama isso? Antigamente era Mobral, né? Hoje não sei como chama. Né? E é verdade. Isso. É verdade, verdade. E temos um assunto assunto que vai cair muito bem, que é o próximo, né? A questão dos engenheiros que... na quarta-feira o nosso assunto vai ter um debate interessantíssimo que vai entrar essa discussão que vai entrar, viu? Exatamente. Eu gostaria que você assistisse e participasse também. E você participasse com as suas colocações, né, Gustavo? Porque quarta-feira nós vamos falar... Policreia, né? Policreia. Quarta-feira, nossa reunião vai ser, a discussão será sobre as instituições de ensino e a entrada dos engenheiros estrangeiros no mercado brasileiro, que está sendo pleiteado aí, aprovado aí pelo Confeia, pela atual gestão. Paulo, para você finalizar aí com o Gustavo e a gente passar a palavra para a Ana Maria para a gente poder finalizar. A gente já gastou 30 minutos a mais do tempo, mas aí é isso aí. Pelo menos assim, a reunião está sendo muito, muito positiva. A gente divide. De fato, reforçamos aqui o convite para a participação na próxima quarta-feira, que é um tema que merece muita discussão e vários pontos de vista, referências, mas em relação ao que o Gustavo citou, existe sim um déficit, né? Como nós já verificamos outros, do sistema arrecadador, um sistema que esquece que o profissional que o custeia, um sistema que simplesmente é um grande cartório, né? Que as mudanças têm que ser grandes e efetivas, né? Disrupturas dos modelos existentes, para que a gente possa, de fato, executar, né, um novo sistema que acolha o profissional, que valorize o profissional. O que existe, esse distanciamento da maioria das instituições de ensino, né, nós vamos sanar de que forma? Primeiro, existem instituições e instituições. O que nós vamos criar para garantir que o jovem não seja iludido lá na escolha daquela instituição que ele está pretendendo entrar, é um processo, assim como o MEC dá autonomia para as instituições de ensino criarem a forma como eles querem, as diretrizes curriculares dão essa amplitude, e o MEC também, o sistema profissional, né, nós podemos estabelecer as diretrizes profissionalizantes e estabelecer modelos de certificação de tal forma que, antes desse estudante escolher qual a instituição de ensino que ele poderia entrar, ele possa verificar, então, a relação daquelas escolas que, em conjunto com as entidades que tratam do assunto, por exemplo, a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, associações específicas
de determinada área daquele curso, por exemplo, uma associação que seja voltado para, por exemplo, a participação da própria ABEM, que no curso de Engenharia Civil, a participação da Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, para os cursos de mecânica. Para cada área, nós temos uma associação específica ou ser credenciado, que elas possam participar desse programa de credenciamento, de acreditação de cursos, para que esse jovem não seja enganado e entre numa faculdade em que teve o laboratório alugado ou a biblioteca, né, que foi transportada só para autorização e aprovação do MEC. A nossa rigidez em relação a esse tipo de critérios definidos que possamos fazer esse serviço é para evitar que aquele jovem seja iludido e enganado. Quer dizer, é um modelo preventivo. O outro seria a aproximação das instituições de ensino para que a gente possa apresentar, né, o que é o sistema profissional, ou o novo CREA, ou o novo CONFEA, não o que está aí hoje, porque hoje 60% dos profissionais que se formam não buscam registro no seu CREA, eles simplesmente exercem a sua atividade sem procurar o CREA, porque o CREA acaba, do modelo que está, acaba afastando o profissional. Eu não vou dizer a totalidade, mas um grande número de CREAs, eles acabam sendo simplesmente um cartório, e isso nós temos que mudar. Exatamente. E partindo do princípio aí que a gente também tem que tomar cuidado para que sabemos que o mercado de escolas, de instituições de ensino se tornou um mercado mercantilista, né? Então, assim, infelizmente, nos últimos 15 anos aí, quadriplicou o número de faculdades e o que elas querem realmente é o lobby delas, é ganhar dinheiro. É mesmo porque a maioria das faculdades aí, os donos são deputados, né? Então tem um lobby aí muito forte. Então o MEC, o MEC é de quem? O MEC é de quem? Então então quem manda no MEC é a iniciativa privada, são as escolas privadas que mandam no MEC? Sem dúvida. Sem dúvida. Aquilo ali virou um caos depois que o PT entrou, ué. Então, assim, a engenharia realmente se prejudicou muito na última década aí nas instituições de ensino. Mas, né, isso aí nós vamos conversar na quarta-feira, tem muito assunto para isso. Então, assim, a gente, como diz o Paulo, né, temos excelentes instituições de ensino, mas também nós temos um mercado mercantilista, onde a gente precisa trabalhar grade curricular e etc. Que os profissionais não podem aí sair para o mercado e o governo ficar colocando a pressão no CONFEA para poder criar, né, a PL dos estrangeiros estar entrando no país porque falta qualidade. Os estrangeiros não estão entrando no país porque está sobrando emprego. Está entrando porque tem falta de qualidade de profissionais. Então, o estrangeiro vem para ocupar isso. Vamos lá. Esse assunto é muito importante. Ana Maria, vamos finalizar com você, porque o Paulo trouxe, né, você aí para poder estar participando dessa reunião. Você também é candidato a presidente, então, assim, do Pará. Então, acreditamos que, com certeza, lá também deve ter aí as suas dificuldades, as suas mazelas, mas é importante aí você, né, uma liderança, uma mulher guerreira, numa profissão extremamente, né, que tem aí as suas questões aí do aglomerado masculino. Então, a gente tem que nos unir aí, principalmente com os homens que nos apoiam, né? Então, Paulo, José, Raide, então, assim, homens aí que veem mulheres que são capazes de transformar. A palavra é sua. Olha, eu agradeço e me sinto muito honrada de estar conversando com vocês. Os assuntos são pertinentes e são comuns. Participar de uma reunião como essa é literalmente ver que o Brasil, ele ao mesmo tempo que ele é desigual, ele é igual. Na mazela, ele é igual. Infelizmente, ele é igual. Na mazela. Eu costumo dizer que tem uma linha divisória, uma linha imaginária do Goiás para baixo. Para nós aqui do norte é tudo maravilhoso. Do Goiás para cima, a gente sofre muito. Então, é assim, se o desafio aí é grande, aqui é bem maior.
Aqui a gente lida com um grupo muito grande de desinformação, de fragilidades em todos os níveis, né? Principalmente nível social, nível econômico. Então, isso aumenta consideravelmente as mazelas, né? Vocês estão vendo aí que milhares de alardes, a Amazônia está queimando, isso está acontecendo. Eu sou técnica de campo, eu sou extensionista, eu que participei da regularização fundiária desse estado. Eu sou de Transamazônica, que na minha época mesmo lá eu chamava de Transamargura, né? E nada não mudou, está tudo muito igual. E eu tenho aí os meus mais de 40, 50 anos de profissão. Então, gente, eu acho que essas reuniões nossas, esse momento nosso é muito importante, vai ser, sim, um marco divisório. A gente, eu digo por mim, eu ganhando ou não, mas vai ser um marco divisório, entendeu? Essas questões têm que vir à tona, tudo que vocês colocaram aí. Eu vivo aqui, brigo sozinha às vezes, mas é essa dura realidade que tu vê. As escolas estão distantes da gente, nós estamos distantes das escolas, da sociedade, dos profissionais. A gente esqueceu, eu não sei quando e nem onde, que o sistema Confecre Mútua não está mais para profissionais, não é vitrine de profissional, não oferece mão de obra qualificada à sociedade, não está preocupada com a segurança da sociedade. As escolas correm o seu curso, o sistema alimenta pela transversalidade, que uma profissão é inimiga da outra, não coloca elas como uma fazendo, complementando a outra e sendo, na realidade, qualificando ainda mais cada modalidade, insiste em colocar ela no mercado, como a transversalidade, como uma guerra de profissões. Engenharia contra engenharia. Então, realmente está tudo errado. Então, tudo que a gente vier a fazer, seja como profissional eleito, seja como não eleito, seja simplesmente como profissional que emite a sua opinião, eu acho que nesse processo de mudança é muito importante. E eu estou sempre junto nesse processo. Eu não estou muito preocupada se eu vou ganhar ou não. O Paulo sabe disso. Eu quero que o Paulo ganhe, gente, porque nesses últimos tempos é um profissional humano, social, muito próximo do profissional, muito preocupado com o profissional. Encontra várias barreiras justamente por isso, né? Mas eu sempre vou estar disposta para estar conversando, para estar contribuindo, e acho que nós estamos, sim, no marco divisório. Temos que mudar muita coisa? Temos. E temos que mudar. Temos que arregaçar a manga e mudar. É difícil mudar lei, mudar isso, mudar resolução? Temos que mudar. Temos que incomodar. Se não for nós a mudar, que a nossa inquietação, que a nossa insistência seja a mola propulsora para alguém ser capaz e conseguir. Então, eu me sinto muito honrada e estou à disposição. E não desanimem, porque no Pará a situação é a mesma, no Acre, às vezes mais graves, Roraima mais grave, mas nós não podemos esmorecer, nós temos que continuar lutando. E, se Deus quiser, contribuindo para que isso melhore. E contribuindo. Muito obrigado, meu boa noite, viu? Muito obrigada, Ana Maria. Palavras assim extremamente perfeitas. Nós precisamos, nós estamos juntos e é um marco realmente o que está acontecendo no ano de 2020. Eu acredito que essa geração, junto com vocês, então, se vocês que estão aí há mais tempo no mercado, nós precisamos realmente pegar o nosso arado, nós precisamos trabalhar e fazer com que realmente tenha mudança. Vai demorar 1 ano, 2, 10 anos, mas a gente tem que começar. A gente tem que ser inspiração para quem vem. Inspiração, né? Quem está vindo.
Exatamente. Você me inspira, eu inspiro outra geração, e assim vai. O Paulo inspira. Nós nos inspiramos para fazer o melhor e o certo. E tem que ter gente assim, o Wagner está aí brigando, o Gustavo, então, assim, cada pessoa aqui, o Jefferson, estão, assim, entrando aí para a política, então, cada um fazendo aí a sua parte, no meio aonde vive, e nós todos nos unindo. Gente, olha, já são 21h13, realmente, assim, se deixar, a gente fica conversando muito mais. Eu quero agradecer todos vocês pela participação. O assunto é extremamente pertinente, nós temos que trabalhar a mudança. Nós estaremos quarta-feira com uma discussão extremamente séria, que é a questão das instituições de ensino, que é a questão da entrada dos estrangeiros aqui no Brasil. Então, assim, nós vamos ter um lado aí, vamos fazer um papel aí meio que CNN, vamos ter gente que aprova isso, vamos ter gente que é contra a entrada de profissionais, só que no final a gente quer o quê? Nós queremos que todos os nossos profissionais, quase 1 milhão de profissionais no Brasil, possam ter a engenharia como um orgulho nacional, como foi na época do meu pai, onde ter um filho engenheiro era maravilhoso. Hoje, seu pai vira para você e fala, não, meu filho, faz engenharia, não, faz técnico. Faz direito. Faz direito. Até direito está melhor do que engenharia. Então, não é isso. Nós temos um país para construir, né, José? Exatamente. Temos um país para construir, Paulo. Precisamos de engenharia para tudo no país. E essa desvalorização, nesses últimos 20 anos, eu que tenho 19 anos de formação, eu posso dizer que, pelo menos na última década, eu tenho visto uma desvalorização assim, sem precedentes da engenharia. Muito grande. Muito grande. José Ribeiro, quer dar a sua... E nós vamos fazer manifestação dia 28 na porta de todos os CREAs do Brasil. Okay. Nosso movimento dos profissionais da engenharia, o MOP, o Instituto Feminino de Engenharia, estaremos na porta de todos os CREAs no Brasil inteiro. Então, assim, estamos fazendo, aí o Wagner está mandando aí o convite, o pessoal entrar no Telegram para poder participar, Gustavo. Então, assim, vamos pegar a nossa bandeira do Brasil e a gente vai para a porta do CREA. A sociedade precisa entender que tem profissionais da engenharia que querem trabalhar e que querem o melhor para esse país, para a nossa cidade, para a nossa organização. José Ribeiro, quer finalizar? Está fechado o seu microfone. Gostaria aqui de desejar para Ana Maria sucesso na sua eleição aí, a presidência do CREA do Pará, e fazer de suas palavras minhas, que essas eleições sejam um marco histórico e que todos nós saiamos fortalecidos dessa eleição, que nós não percamos os contatos e a vontade de fazer um país melhor para todos. É verdade. Obrigado. Obrigada. Paulo? Queria agradecer também a Laísa, essa possibilidade de estarmos com grandes lideranças participando desta live, né, um tema tão importante, e dizer que a abertura, nós temos a abertura de receber as proposições, as sugestões, e possamos juntos encontrar o que é melhor para o nosso sistema. E dizer também que, agradecer a Ana Maria a participação aqui na live, nessa live, né, com o José Ribeiro, nosso candidato a Minas Gerais, com todas as lideranças, e dizer que eu acredito muito também na vitória da Ana Maria no Pará por todo o movimento. Agora é a vez delas. Esse é o logo, o grande logo, e a Laíse será uma grande parceira nossa para executarmos as mudanças. Tem certeza, né? Tem certeza. Com toda a garra. Vamos fazer movimento lá, tem muita menina do Pará no nosso Instagram.
Então, nós vamos entrar em contato com elas para poder estar colocando aí, manda o seu folder, então vamos colocar no Instagram do Instituto, nós temos aí mais de 15 mil seguidores, vamos fazer uma fala sua, porque essa reta final as pessoas têm que conhecer você. E quanto mais mulheres se levantar para votar, melhor. Fantástico. Tá ok? E, de fato, estimular o movimento do dia 28, que nós possamos fazer, de fato, uma grande manifestação para mostrar que o descontentamento é geral. O descontentamento é geral. Vou lutar para isso. Gente, olha, um abraço para todos vocês. Quem está nos assistindo no Facebook, quem está nos assistindo no Instagram. Então, nós vamos colocar separado aí, gente, em 20 minutos, 30 minutos, a nossa fala, para poder não ficar tão extenso aí no Facebook e no Instagram. Fala, José Ribeiro. Eu estou dando tchau. Mandando assim? Você está dando tchau. Então, gente, tchau. Fiquem com Deus. E vamos eleger Paulo, Ana Maria e José Ribeiro. Vamos sim, um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite.